Olá, boa noite, que Deus abençoe ricamente que você está, aquele que está aí do outro lado. Você sabe, está nos acompanhando, que durante as lives de sexta-feira a gente estará trabalhando as questões pelas quais os jovens deixam a igreja ou abandonam a fé quando chegam à universidade, deixando sua casa, sua cidade, sua família. Sexta-feira passada foi a nossa primeira live sobre a primeira explicação do jovem sobre o porquê ele deixa a sua igreja. Então, sexta-feira passada, trabalhamos sobre a igreja é super protetora. E hoje vamos dar a sequência em cima do mesmo assunto. E na sexta-feira que vem nós vamos para a segunda condição que o jovem coloca como motivo pelo qual ele deixa a sua igreja ou abandona a sua fé, ok? E dentro desse assunto, aquilo que mais me chamou a atenção foi a seguinte frase dada pelos jovens nas suas respostas. Os cristãos demonizam tudo que está fora da igreja. Talvez o melhor fosse muitos cristãos demonizam o que está fora da igreja, porque nem todos fazem isso, né? Mas isso é uma realidade. Mas eu entendo que dos dois lados, do jovem e da igreja, muitas vezes, isso é falta do conhecimento da mente de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, verso 34, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Lá em Apocalipse 3, 20, Jesus Cristo, por meio de João, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu não entro. E ele estava falando para uma igreja tida como boa, mas que aos olhos de Cristo estava falida e morta. E eu creio que muitas igrejas hoje são irmãs gêmeas da igreja de Laodiceia. É como aquela mãe, ou pai, muitas vezes, né? Tipo assim, filho, está calor, mas leva uma blusa que pode esfriar. Ou então, quando nem pensa chover, a mãe ou o pai obriga o filho a levar o guarda-chuva. O que a mãe ou o pai está fazendo? Criando um moleque ou uma menina mimada, chata, problemática. Por que ela faz isso? Ou é um pai ou mãe imaturo ou imatura, ou ama o filho de uma forma exagerada, desproporcional e, logicamente, errada. Então, em cima dessa pesquisa, dos motivos pelos quais os jovens abandonam a igreja quando chegam na universidade, e o primeiro deles, então, é esse de que a igreja é super protetora, eu quero apresentar algumas sugestões. Eu vou repetir, sugestões para os dois lados. Então, a primeira sugestão: jovem, aprenda a dialogar bíblica e filosoficamente com a igreja, com os mais velhos. Um dia você vai ser velho também. É preciso aprender a dialogar bíblica e racionalmente com a igreja. E a mesma coisa para a igreja. A igreja aprenda a dialogar bíblica e racionalmente com o jovem e mostre as razões da superproteção. Ambos os lados precisam dialogar de forma racional, inteligente, sem agressões, cristamente,
lembrando que o centro de tudo é Cristo e só Ele. Eu creio que há errados dos dois lados, dos jovens e da igreja. O que falta é os dois lados se assentarem como irmãos em Cristo, dialogarem e se aprofundarem no conhecimento da mente de Deus, com um aprofundamento do conhecimento da Bíblia, que é, na verdade, o escrito que Deus quis revelar aos homens de si mesmo. Afinal, como diz Paulo, quem conheceu a mente de Cristo? O texto de Romanos 11, que eu acabei de citar, continua no capítulo 12. E em linguagem simples, Paulo está pedindo que cada pessoa entregue tudo o que é. A vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como oferta voluntária, suave. Ele pediu que as pessoas não se amoldassem a qualquer coisa que não fosse a Deus. E aí está incluso a cultura, a filosofia, os desejos e tudo mais. E estas coisas todas podem levar a um afastamento de Deus. Deus sempre tem o melhor de cada pessoa e quer dar o melhor para cada pessoa. Então, a igreja e os jovens precisam, a priori, demonstrar essa maturidade, deixar o medo e as críticas de lado. Precisam compreender o problema, assumir os riscos e procurar um real envolvimento dos dois lados com a questão igreja-sociedade. A palavra é diálogo. Diálogo franco, aberto, racional, profundo, amoroso. Eu não sei se você leu, mas eu escrevi nos últimos dias 4 pequenos textos sobre este assunto. Eles estão lá no nosso site, eles estão no nosso app, e eu gostaria que você, assim que terminasse hoje, fosse lá e consultasse, lesse esses 4 textos pequenos. E as próximas sugestões estão em cima daquilo que eu escrevi. Então, além desse diálogo necessário com racionalidade, com amor cristão, a segunda razão que eu quero colocar é o seguinte. Todos nós sabemos que a mudança teológica mudou a cabeça do jovem. Ele amadurece. Só que, por causa dessa revolução, não só por causa, mas principalmente por causa, o jovem amadurece mais tarde. De um tempo para cá, os jovens com 30 anos, às vezes até mais, estão na casa dos pais. Antigamente, no meu tempo, e muito depois disso também, com 30 anos, o jovem já trabalhava, já era casado, já tinha filho. Hoje, vive com os pais. Só que a igreja continua do mesmo jeitinho. Isso é alienante para o jovem. Hoje os jovens contestam quaisquer fontes de autoridade. Parte das igrejas tem abordado o conflito de gerações de forma hierárquica, de forma impositiva, o que, a meu ver, é antibíblico. Ao invés de um cultivo permanente de relacionamentos profundos entre todas as faixas etárias. Quer ver? Jesus é o exemplo maior nosso, não é? Lá em Filipenses capítulo 2, do verso 4 até o verso 8, Paulo diz de uma forma tão clara que Deus desceu da sua glória, fez-se homem, humanizou-se, para se relacionar de forma horizontal com todos os seres humanos. Ele dialogou com todas as gerações, sem posição, mostrando racionalmente o certo e o errado. Muitos não aceitaram, e isso vai continuar acontecendo. Mas a maioria
se atrelou àquilo que ele ensinou. Então é uma questão de convencimento, mas pelo amor, pela horizontalidade desse amor. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, leia todo o capítulo 12, você vai perceber ali com que profundidade Paulo fala isso, mostrando que a comunidade cristã é uma comunidade real, de uma fé unitária e também corporativa, ou seja, o pé, a mão, a boca, o nariz, os braços, as pernas, cada um tem a sua função, ninguém é mais importante ou menos importante. Então, essa é a minha segunda sugestão. É preciso que haja uma horizontalidade nos relacionamentos entre todos, incluindo os pastores. A terceira razão que eu quero colocar aqui também está lá em um desses textos, que os pais são o espelho dos filhos. Há pais superprotetores? Há. Há igrejas superprotetoras? Há. O resultado são filhos mimimis, desobedientes, frustrados, que não aguentam a pressão. E com a igreja é a mesma coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer, de uma forma bem objetiva, direta e clara, é isso. Seria isso razão suficiente para o abandono da fé? Ou do lar, no caso do filho? Eu não tenho dúvida que isso é relativo. Supondo que a maioria das igrejas seja superprotetora, imaginando também que os pais sejam superprotetores, ainda assim, eu não tenho nenhuma dúvida que isso não é razão para o abandono da fé e nem do lar. Então tudo depende do tipo de evangelho, do tipo de fé que é introjetado na mente do jovem. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas o que eu estou dizendo aqui, de uma forma bem clara, é que os pais e os jovens, pais desses jovens, têm jogado toda a culpa na igreja. Mesmo que isso seja verdade, muitas vezes eu sei que é. A igreja não tem culpa sozinha. Os pais, tanto quanto a igreja ou as igrejas, precisam investir, precisam ensinar, precisam treinar o jovem no verdadeiro evangelho. Quando isso acontece, nada poderá abalar a fé do jovem, porque a base, o alicerce da educação para a vida, da educação para a fé, não é a igreja, ela é um complemento, mas é o lar. Então, pai e mãe, é preciso horas e horas de treino no ensino, nas conversas, nas orações, na leitura da Bíblia conjuntamente. E é isso que fará toda a diferença. Por exemplo, fazer junto. É isso que tem que ser feito. Não é dizer para o filho, vá para a igreja, vá orar, vá estudar. É fazer junto com ele. Porque se você, pai e mãe, não fizer isso, a igreja vai fracassar. Entenda que são os pais que discipulam seus filhos no dia a dia. Eu quero pedir que você, pai, você, mãe, anote e leia e estude 2 textos da Bíblia. O primeiro, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deva andar e até quando envelhecer. Muitos entendem que isso é uma garantia de salvação. Não é isso que o texto está dizendo de forma nenhuma, mas não cabe aqui agora a explicação. Mas a base de tudo é o lar, desde pequeno. Mas o texto mais profundo, para mim, é Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, todo ele. Lhe dá instruções profundas, clássicas, a respeito disso. Então, jovem, pai,
Não culpe só a igreja. Pai, faça o seu trabalho. Mãe, faça o seu trabalho, conforme Deus pediu em Deuteronômio 6 e Provérbios 22, 6. Mais uma razão que eu quero colocar, creio que é a quarta, né? A liderança espiritual, assim como os pais, também é o espelho do jovem. Nem sempre o líder espiritual, estou falando do pastor, do padre, né? Daquele que é líder espiritual, é visto pelo jovem como alguém que se pareça com Cristo. Você sabia disso? Ou seja, alguém que seja exemplo de seguidor de Jesus Cristo, ou seja, espelho de Cristo para que o jovem possa se espelhar. E nem sempre o líder é isso. Gente, como eu conheço gente assim. Muitos ensinam a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e enfatizam Mateus 6,33, mas não fazem isso. Eu tenho visto púlpitos rasos, líderes arrogantes, ambiciosos, gananciosos, mentirosos, com sede de poder. Muitos buscam fama, sucesso, dinheiro, nada mais do que isso. Outros são implacáveis contra o pecado, e devem ser mesmo. Só que fazem isso, mas andam de mãos dadas com o pecado. E além disso, há muitos que bajulam políticos, empresários, à procura de benesses pessoais. Muitos cobram a liberalidade, compromisso, devoção, e não fazem na prática nada pelo outro. Você conhece a parábola do samaritano, que muitos dizem bom samaritano, mas a Bíblia não diz que era bom samaritano, diz que era um samaritano. Está lá em Lucas 10, 25 a 37. O samaritano e dois religiosos. Os dois religiosos, defensores da lei, da ordem, da Bíblia de então, passaram ao largo, não tiveram compaixão, amor, mas aquele pobre samaritano, pobre não financeiramente, né, mas espiritualmente, foi quem realmente fez o que deveria ser feito. Então, quando o jovem vê liderança desse naipe, desse tipo, ele não vai querer participar. Eu lembro do final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, os dois últimos versos, 28 e 29. Lá está dito que quando Jesus terminou de pregar o seu famoso Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, diz o quê? A multidão ficou maravilhada. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade da sua vida, do seu modo de viver. Então isso é muito importante para a igreja entender de uma forma definitiva isso. E eu quero encerrar com aquilo que eu entendo, creio que é a quinta sugestão, o mais difícil na prática. Treinar. O jovem precisa ser treinado. Eu creio que você já ouviu falar muito de um atleta brasileiro, nadador chamado César Cielo. César Cielo foi um dos maiores ganhadores de medalhas pelo Brasil, ou para o Brasil. Mundiais, ouro olímpico, internacionais, campeonatos internacionais. Ele tem uma coleção imensa de medalhas. Certa vez perguntaram para o César Cielo: quantas horas por dia você treina? A resposta dele foi: no mínimo 8 horas, todos os dias, sem exceção, faça sol ou faça chuva, inclusive fins de semana e feriados. O segredo do sucesso é treino.
E treino é duro. Treino é cansativo. Treinar exige disciplina. Aliás, se você não sabe, na Bíblia o termo disciplina significa exatamente treinar. Para que alguém tenha disciplina, ele precisa treinar. Se não treina, não tem disciplina. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 11, disse o seguinte, Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o quê? Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Veja, o que é que Jesus fez? Ele pegou 12 homens. 12 homens que nenhum RH do mundo pegaria. Eu já trabalhei com RH, eu não pegaria a maior parte deles, ou talvez nenhum deles. Talvez o único que alguém pegasse fosse Judas, e olha o que aconteceu. Então Jesus pegou esses 12 homens, o que é que ele fez? Treinou, treinou e treinou. Uma semana? Você sabe que não. Ele treinou 3 anos e meio. Jesus conviveu com eles, brincou com eles, praticou com eles tudo aquilo que ele tinha e estava a ensinar. Jesus foi um modelo diuturno e por isso Jesus os tornou em discípulos capazes de dar as próprias vidas pelo Mestre. Quanto tempo Jesus treinou? Mais de 3 anos. Jesus gastou a maior parte do seu ministério. Vou repetir. Jesus gastou a maior parte do seu ministério, do seu tempo em treinamento. Ele treinou poucas pessoas, mas as treinou com intensidade, diuturnamente, profundamente, insistentemente. Ao se olhar para a maioria dos ministérios espirituais modernos, o que nós vemos? Exatamente o oposto. Por quê? Porque treinar é trabalhoso, mas é compensador. Treinar implica em ensinar, implica em fazer junto e repetir a exaustão até que não haja mais dúvida de como fazer. Agora, eu pergunto para você, os jovens têm sido treinados assim nas igrejas? Os jovens têm sido treinados a pregar, a ensinar, a testemunhar, a fazer apologética? O que é treinar? Treinar é errar e fazer de novo, errar e fazer de novo, errar e fazer de novo, até ficar bom, até que não reste mais dúvidas de quem é Jesus na vida de cada treinando. E quando ele não tiver dúvidas mais sobre isso, me diz, quem é que poderá tirar isso do jovem? Nenhum tipo de pressão fará isso. Nenhum tipo de filosofia fará isso. Nenhum tipo de ensino fará isso. Alguém já disse, a igreja deixa para trás a fé superficial quando treina, principalmente os jovens, na arte sutil de seguir a Jesus Cristo. Crer é aprender a cada dia. Querido, treinar, treinar e treinar. A igreja tem feito isso? É para você pensar, é para você refletir. Que Deus nos abençoe. Eu não sei quantas pessoas estão conosco, mas eu vou fazer aqui uma pequena pausa e eu já volto para orar com você
E se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma palavrinha, pode colocar aí agora nesse intervalo que a gente vai conversar depois, tá? Olá, obrigado pela sua presença, aqui é minha gata. Cheguei. Né? Tá aqui conosco a Yasmin, a Lídia, quem mais? O Cristiano, a minha irmã Damares, um beijo, minha mana, Tarciso, pastor Tarciso, e a Baba, continua ou não? Muito obrigado por você estar conosco, né? A Lídia fez uma interferência aqui, né, Lídia? Dizendo assim, infelizmente, boa parte da culpa é dos próprios pais. É uma superproteção que os impossibilita de aprenderem a viver, a andar por conta própria. Verdade? Perfeito, né? Obrigado, Tarciso, pelo comentário, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Mas ninguém fez pergunta nenhuma, eu né? fiz. O que você fez? Chega pra lá. Olha aí, olha. Cadê? Tô aí. Você falou do guarda-chuva. Isso não é proteção de mãe em mãe, será? Você acha que isso é super proteção? Aqui está escrito Metanoia Universitário, não está escrito Jacira. Mas sou eu. Tá? Vamos lá, eu sei que a gente já está aí há 27 minutos, mas só para... Eu achei que... É verdade. Nós temos aqui algumas mães que eu sei, por exemplo, a Lídia é mãe, né? A Damares é mãe e vó, tá? Outras pessoas aí. Mas é normal, esse normal entre aspas, que a mãe queira super proteger seu filho. Só que isso está errado. O que é errado, o que é certo. Eu digo sempre, quando a gente faz palestra sobre isso, a melhor vitamina que a mãe pode dar para o filho, além de uma alimentação sadia, mas a melhor vitamina para o espírito, para a alma, para a vida, é a vitamina N. N? De navio? De não. De não. De não. Muita mãe não sabe dizer não. Minha mãe sabia. Sua mãe eu sei que sabia, por isso que você é o que é. Minha mãe sabia. Mas é preciso saber dizer não. Então, a proteção é boa. E toda mãe, todo pai, né, Tarcísio? Tem que proteger o seu filho, a sua filha, né? Mas super proteger, depois vai apanhar do mundo e vai apanhar muito. Aí vai chorar e aí vai ficar difícil, né? Então, proteger é bom, mas super proteger está errado, tanto para o pai quanto para a mãe e quanto para a igreja também. Mas, de qualquer forma, se você tiver questionamento sobre isso mais profundo, né? Eu perguntei aqui, será que nossos jovens têm que ser atletas olímpicos, medalhistas? Não precisa ser, a né? resposta. A Yasmin falou que sim. Não tem que ser não, né? Mas tentar, né? Tentar treinar, porque às vezes o que acontece? Meu pensamento, né? A gente coloca muito para os pais, mas tem uma hora que o pai, o filho já está praticamente adolescente e o pai acaba de conhecer a Cristo. E aí? Aí não vai botar a culpa nos pais, hein, jovem? Te vira, que você não nasceu quadrado. Então, se você, aliás, quando terminar esses assuntos, as razões pelas quais os jovens deixam a igreja ou a sua fé são 12 semanas. Que a gente vai trabalhar isso, tá? Depois disso, eu quero trabalhar questões que vocês mandarem para a gente. Então, se você não quer fazer pergunta agora, abaixe o app nosso, Metanoia Universitários, ou entre no site metanoiatel.br e lá tem lugar para você deixar suas perguntas, os seus questionamentos. É isso, lá em Fale Conosco. Fale Conosco. Você clica ali, vai estar dúvidas. Clica lá, você tem um formulário. E a gente, dá uma preenchida. E a gente vai, então, à medida que for recebendo as questões, trabalhando-as aqui com vocês em todas as sextas-feiras. Tá bom?
Agora então nós vamos... Agora, vamos... Ó, Yasmin tá falando que sofre. Será que o jovem sofre? Depende. Isso ó a mãe, ó aqui. É só lapada, né? Tá certo. Mas queridos, que Deus abençoe todos vocês. E eu quero, antes de encerrar, orar com vocês, mas antes convidar todos para o nosso Café Metanoia. Toda terça-feira, 10 da manhã, Café Metanoia, onde eu e Jacira batemos um papo sobre questões da Bíblia. E nesta terça-feira próxima, pela manhã, o assunto vai ser fé. O que é fé? Tá? Então, terça-feira, 10. E na sexta-feira, voltamos aqui para o nosso Momento Metanoia com o segundo motivo pelos quais os jovens dizem abandonar a igreja. Quer saber qual é? Então esteja conosco na próxima sexta, 20 horas. Tá, eu vou fazer um pedido aqui. Todos os dias, e a partir de amanhã, a gente já começa a publicar textos, são pequenos textos, que você pode já saber o que vai acontecer no Café Metanoia. E assim você já pode ir até formulando suas perguntas, refletindo. Para quem está com o aplicativo já baixado, instalado, recebe uma notificação dos textos, tá? Agora, legal se você puder já clicar aí também no YouTube e ativar a notificação, aquele sininho, porque assim você vai receber a notificação de que estaremos no ar, tal. Então lá já estão as programações, você já pode clicar lá e ativá-las, tá bom? Pelo menos até o final de janeiro. E depois a gente tem mais novidades, mas no café eu conto. Ok, mais novidades no café, tá? Certinho? Terça-feira. Isso. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, tá bom? Soberano Deus, exaltado seja o teu nome para sempre. Amém. Obrigado pelo teu amor para conosco, que nos tem dirigido, abençoado a cada dia. Eu quero agora, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, pedir que abençoes a vida de cada ouvinte, de cada participante dessa e de todas as lives. Eu sei que todo mundo é falho, eu sou falho, minha esposa é falha, a igreja é falha, todos somos falhos. É por isso que te pedimos perdão a cada dia e imploramos o teu amor para conosco, as tuas bênçãos e as tuas misericórdias. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós, de cada um que está ouvindo lá do outro lado da tela, que cada um receba a cada dia as tuas mais profusas bênçãos. Amém. Fica conosco, Pai, dando-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e espero que todos até terça-feira. E, por favor, compartilhe, tá? Compartilhe. Obrigada, gente. Um beijo, Deus abençoe. Para quem vai agora para o final de semana, excelente semana. Bom final de semana. Excelente final de semana. Até!